Oi, gente! Então, vamos para mais um vídeo, para mais um bate-papo, né? Sobre a construção de uma escola inclusiva. Como eu disse no último vídeo, né? Nós vamos fazendo pequenos vídeos, pequenas conversas sobre esse assunto, porque é um assunto complexo, polêmico, muito extenso, né? Existem várias opiniões sobre essa questão. Algumas disfarçadas de opiniões são capacitistas, e eu vou explicar o que é capacitismo. Capacitismo é você achar que a pessoa com deficiência ela não pode fazer as coisas só por ela ter uma deficiência, né? E aí a gente começa essa conversa, esse diálogo, né, justamente sobre esse ponto de vista. A gente entende toda a dificuldade que tem numa sala de aula. São vários alunos, uma diversidade enorme de vidas, de contextos, de questões mesmo. E aí a gente está falando nem só a questão física, mas a questão mesmo de uma questão social, né? Da desigualdade social mesmo. Isso tudo desemboca dentro da escola e desemboca mais forte dentro da sala de aula. E esse professor tem que lidar com tudo isso. Isso também é inclusão, gente, né? A gente já conversou no outro vídeo que inclusão não é uma coisa específica, né, da pessoa com deficiência, apesar de ter acabado se tornando como se fosse um sinônimo, né? Não é. Inclusão é uma coisa muito mais ampla. É você conseguir conviver com a diversidade humana, como nós já conversamos no outro vídeo. Dentro dessa diversidade humana, existem as pessoas com deficiência. E aí, é essa conversa que eu quero ter com você. Quem você enxerga ou o que você enxerga primeiro? Você enxerga a pessoa ou você enxerga a deficiência? Porque eu me pergunto quando há questionamentos, né, sobre eu tenho 5, 6 estudantes com deficiência na minha turma, como que eu vou conseguir dar meu conteúdo, dar minha matéria? Enfim, me chama a atenção quando um profissional fala isso para mim, porque eu fico pensando, imagina que você não saiba que o seu aluno tem uma deficiência, tá? Não sei, obviamente, que ela seja, né, física, mas se ela for, por exemplo, uma deficiência sensorial, enfim, você não é do tipo sensorial, né? Você não sabe. É só um aluno que às vezes é muito agitado, é só um aluno que às vezes é muito quieto, é só um aluno que demonstra uma dificuldade de aprendizagem. O que você faz como um bom profissional da educação? Você vai buscar recursos para que ele aprenda, certo? Como um bom profissional. Você ensinou de uma forma, você viu que ele não aprendeu, você vê que ele não rende, você vai buscar outras formas de ensinar aquele conteúdo. Algumas vezes, a gente precisa até dar um passo para trás no conteúdo para poder desenvolver habilidades que são prévias, né, para que aquele aluno alcance o conteúdo da série em que ele está, certo? Por que é diferente quando a gente fala de uma pessoa com deficiência? Existem as questões comportamentais, existem outros fatores? Sim, existem. E é por isso que precisa existir o diálogo entre setores, né? A educação, ela não vai dar conta sozinha, nunca. E aí não é só da inclusão da pessoa com deficiência.
é da inclusão como um todo, né? Então a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa de diálogo com a família, né? Conhecer o contexto desse aluno é muito importante. Se ele faz terapia, conversar com os terapeutas. Tem vídeo nesse canal, já bem antigo, falando sobre a conversa com os terapeutas, a importância que ela tem. Não que eu vá ser uma terapeuta, eu sou da educação, eu sou professora. Mas a minha troca com o terapeuta vai fazer com que eu tenha mecanismos, estratégias para elaborar o meu plano pedagógico para trabalhar com esse aluno. Porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, o professor não sabe tudo. Eu já falei isso no outro vídeo, estou repetindo de novo. Falando de novo nesse vídeo. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, tá faltando isso. Principalmente, aí eu vou falar muito franco, né, francamente, entre escola e família. A gente parece que está num cabo de guerra que não era para existir. Nós estamos do mesmo lado. Nós queremos a mesma coisa. O profissional, ele quer fazer o seu trabalho da melhor forma possível. A família quer que o seu filho, que o seu sobrinho, enfim, que seu irmão com deficiência aprenda e esteja naquele lugar, que é a escola, da melhor forma possível. Não adianta a gente garantir acesso da pessoa com deficiência à escola se a gente não garante a participação. Porque a falta da participação, ela também exclui a permanência. Há uma evasão dessa pessoa com deficiência da escola conforme ela vai crescendo. Que ela vai percebendo que ela não é bem-vinda naquele lugar. E isso é muito triste. Então, que a gente pense, que a gente repense sobre isso. O que eu enxergo primeiro. Então, esse é o meu ponto do nosso papo de hoje, da nossa reflexão. Né? Eu sei que o que eu estou falando aqui vai incomodar, vai ter muita gente discordando, vai ter muita gente dizendo assim, é fácil falar, não está em sala de aula. Gente, eu sou professora, né? E tudo que eu falo nos meus vídeos, eu falo com muita sinceridade. E eu falo a partir da minha prática. Então, quando eu falo que é possível, né, fazer a inclusão acontecer dentro da sala de aula, eu não estou falando só de teoria, eu estou falando de prática. É possível. Também não estou dizendo que seja uma coisa fácil, e nem estou dizendo que seja uma coisa simples, nem estou dizendo que a gente faz sozinho. É uma coisa complexa, é uma coisa difícil e que demanda, sim, parcerias. Demanda a gente cobrar a quem precisa ser cobrado. Né? A família não leva a terapia. Por que essa família não leva a terapia? A gente precisa conversar com essa família, conhecer o contexto dessa família. Não leva porque há uma negligência, ou não leva a uma negligência por parte da família, ou não leva porque é uma negligência por parte do Estado. O ponto que a gente precisa pensar, né? Quando eu ligo para essa família e digo para buscar a criança ou para não levar o aluno, né, tal dia. E aí eu critico essa família, que muitas vezes tem só uma mulher à frente dela, sem rede de apoio, que precisa trabalhar para sustentar, para manter a sua família. Existem as que não querem buscar porque não vão? Sim, mas eu conheço o contexto familiar, eu converso com essa família, ou eu já faço pré-julgamentos sem conhecer esse contexto? Eu volto a dizer, eu tenho muita demanda, Érica, burocrática para dar conta. Você já
enviou, já se reuniu coletivamente com os profissionais da sua escola, já enviou um documento oficial. Não estou falando de rede social, gente. Eu não estou falando de escrever textão em rede social. Não, eu estou falando de fazer o caminho correto, do diálogo. Né? Vamos reunir a nossa equipe, vamos fazer uma carta, vamos fazer um e-mail, colocando todo o nosso trabalho pedagógico e o quanto a parte burocrática atrapalha esse trabalho pedagógico. O diálogo, ele não é fácil. Bater papo não é fácil. Lidar com seres humanos não é fácil. Mas a gente precisa. E precisa cobrar a quem precisa ser cobrado. Né? Orientar quem precisa ser orientado. Dizer para a família, vai até o CRAS, vai até o Conselho Tutelar. Né? Nós temos direitos, nós temos deveres. A gente precisa conhecê-los, eu já falei isso também no outro vídeo. O quanto você conhece a legislação que rege o seu fazer profissional. Às vezes eu escuto determinadas frases que eu fico incomodada, do tipo, não é minha obrigação adaptar a atividade para um aluno com deficiência. É sim, professor. É nossa obrigação buscar estratégias pedagógicas para que o nosso aluno aprenda. É sim nossa obrigação. Faz parte da nossa profissão. Então, se eu preciso adaptar a prova, se eu preciso adaptar a aula, o meu jeito, se eu preciso mudar o meu jeito de dar aula para que o meu aluno com deficiência consiga acessibilizar o conteúdo, é minha obrigação, sim. Volto a dizer, pedagógica. Né? E conversar com a família, entender esse contexto para que outras questões que aí fogem do pedagógico também possam ser solucionadas, possam ser encaminhadas para colaborar com o seu trabalho pedagógico. Eu espero que eu esteja sendo bem compreendida em relação a isso. Né? Nosso trabalho é pedagógico, mas você tem feito o seu pedagógico? Você tem tentado fazer o seu pedagógico? Você tem acessibilizado o conteúdo para o seu aluno com deficiência? Ou você já julga, dizendo que ele não é alvo da sua aula, que ele não vai aprender, que ele não consegue, né? Ele fica 4 horas andando pela escola, 8 horas andando pela escola. Isso não é pedagógico. Isso não é acessibilizar o conteúdo. Isso não é inclusão. Mas, Érica, ele não consegue ficar em sala de aula. Vamos fazer um trabalho pedagógico para desenvolver essa habilidade para que ele possa alcançar outras habilidades do conteúdo. Vou conseguir sozinha desenvolver um trabalho pedagógico, né, desse estudante, dessa criança, de ficar no ambiente? Sozinha não. Eu vou precisar da parceria dos terapeutas. Mas se essa família depende da saúde pública e não consegue terapia, né? Eu vou ficar parada? Não. Orienta a família a correr atrás. Vai para o Conselho Tutelar, vai para o CRAS, vai cobrar a quem tem que ser cobrado o atendimento no sistema público de saúde. Enquanto isso, a gente, enquanto escola, pode ir até aqui. E aí combina com essa família, explica para essa família até onde o pedagógico pode ir, né? E coloca em prática. Tenta alcançar objetivos, nem que seja um objetivo por ano. Explica para essa família quais são as estratégias que você está utilizando. Agora, andar com esse aluno, ficar com esse aluno
pela escola, fora de sala, de forma ociosa, não é estratégia pedagógica. Reduzir a carga horária desse aluno sem um planejamento pedagógico para ele não é inclusão, não é trabalho pedagógico. Eu preciso falar essas coisas. Há necessidade de reduzir a carga horária? Então vamos reduzir com estratégias muito bem explicadas, muito bem organizadas de como vai ser feito isso. Com prazo. Chegou ao final do prazo, a gente não alcançou? Por que não alcançou? Vamos rever então o nosso planejamento? Né? Não deu certo isso que a gente tentou? Beleza, está lidando com um humano, gente. No meio desse caminho houve alguma coisa, alguma quebra de rotina, uma troca de medicamento que acabou atrapalhando o nosso trabalho pedagógico e a gente precisa estender esse prazo. A avaliação é para isso. Né? Então, e outra coisa que ainda me machuca muito é: vai ter um evento, vai ter um passeio e a gente já diz de cara que esse aluno com deficiência, né? Claro que eu tô falando aqui não é todo mundo, gente, né? Não é todo mundo que faz isso, não é toda escola que faz isso. Nós temos excelentes profissionais. E eu acho até que quem faz o que eu tô falando aqui não faz com má intenção. Faz realmente porque não para refletir, porque a gente no dia a dia, no corre do dia a dia, no cumprir as tarefas, no cumprir os prazos para entrega de documentos, a gente acaba esquecendo de refletir um pouco sobre a nossa prática. Então, até esse vídeo, até esse canal que está voltando, até esse papo, é para que a gente pare mesmo para refletir. Porque nem isso a gente às vezes tem tempo no nosso dia a dia, de parar para refletir sobre a nossa prática, para repensar, às vezes, uma palavra dita por uma criança que não foi muito legal, por uma atitude que a gente tomou que não foi legal. Eu já vi situações em que, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral não foi ao passeio, foi pedido que não fosse ao passeio porque tinha paralisia cerebral. Porque usava cadeira de rodas. Se o meu aluno tem cadeira de rodas, tem uma paralisia cerebral, eu preciso saber se o ônibus que vai levar para esse passeio, ele é acessível, se o local do passeio tem acessibilidade, se eu, vou ter uma rede de apoio, porque há situações em que realmente, dependendo do lugar, a gente precisa de uma rede de pessoas maior, para nos ajudar nesse passeio. Mas eu preciso pensar, se esse local não é acessível, se o transporte que vai levar não é acessível, eu realmente quero levar minha turma para esse passeio? Porque eu vou ter que excluir alguns alunos desse passeio. Eu vou excluir alguns alunos desse momento pedagógico. Porque passeio escolar é pedagógico. Então a gente precisa pensar muito e repensar muito sobre a nossa prática no dia a dia e entender a quem cobrar. Tá escrito aqui na minha blusa, inclusão não é favor, não é. Inclusão é direito. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com a diversidade humana. Aprender que não há padronização. Aprender
que não há só um tipo de jeito de aprender, um tipo de jeito de ensinar. Existem várias formas. A gente precisa, nós somos profissionais. E aí eu queria deixar como indicação, né, nesse vídeo de leitura, esse livro, que é Querida Mãe Atípica, Tudo o que eu Gostaria de Te Dizer, da Cris Fonseca, que é escrito por uma mãe para mães ou para famílias, né? Uma forma de bate-papo, igual a gente faz aqui no vídeo, só que em formato de livro. Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é A Descoberta de um Filho Autista, da Aline Cabarite. Esse livro, além de trazer a sensibilidade da Cris Fonseca, né, do diálogo, né, de dizer as angústias, de compreender esse contexto familiar, ele também traz a parte teórica, uma parte teórica muito interessante, explicando alguns termos, explicando algumas questões do desenvolvimento neurológico, explicando algumas questões, alguns conceitos sobre o autismo, sobre a pessoa autista, sobre esse corpo, sobre como ele se desregula. Então eu acho que é um livro também bem interessante. A gente não muda se a gente não sai da ilha para ver a ilha, que é uma outra frase bem clichê, mas que é muito potente. É preciso a gente se desconstruir para se reconstruir. É preciso a gente parar, respirar, pensar que a gente não está sendo atacado, né? Mas que a gente precisa rever algumas posturas. E se estiver sendo atacado, né, saber se defender. Mas saber se defender da forma correta. Assim que a gente constrói uma escola inclusiva, que a gente constrói uma sociedade inclusiva, que a gente constrói relações humanas. É através do papo ou do diálogo com respeito. É o saber falar e o saber ouvir. Então, um beijo pra vocês. Ó.